presbíteros. Inclusive, ele menciona aqueles que governam bem e os que se afadigam na palavra. Se você estudar estes capítulos, estes versos, estas passagens que eu estou mencionando com cuidado, você verá que em todas elas a argumentação de Paulo invariavelmente recai sobre a maneira como Deus criou o homem. Ele vai falar de Gênesis capítulo 1, ele vai falar de Gênesis capítulo 2, a criação do homem e da mulher. Ele vai falar de Gênesis capítulo 3, que fala da queda. Aqui mesmo, em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz, quando ele diz assim, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, ele acrescenta como prova, porque primeiro foi formado Adão e depois foi formado Eva. Quer dizer, Paulo vê na sequência da criação um propósito divino, uma atribuição de papéis que antecede a queda. Porque tem gente que diz que essa questão da subordinação feminina está relacionada com a queda. Entretanto, Paulo coloca no próprio ato da criação. E lá em 1 Coríntios 11, ele diz que o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. E também o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. Quer dizer, toda a argumentação em torno dos papéis diferenciados do homem e da mulher, eles transcendem as regiões locais e as questões culturais. São argumentos baseados na Escritura, baseados na teologia e baseados na própria Trindade. São argumentos teológicos que continuam a ser verdade, independente do fato de nós vivermos 2000 anos depois que eles foram escritos, independente de vivermos numa outra cultura, de sermos de um outro país e pertencermos a uma outra nacionalidade. Eles continuam válidos porque em cima ou enraizados em princípios eternos. Ainda na primeira carta a Timóteo, eu estou indo para o meu sexta passagem, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo dá uma descrição do que seria o presbítero cristão. Ele faz uma lista das qualificações. E há duas qualificações ali que têm a ver com aquilo que nós estamos discutindo. A primeira delas é que ele diz que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. É evidente que ao dizer isso, ou colocar isso como sendo a primeira das colocações, que o apóstolo Paulo tem na sua mente o paradigma do homem cristão qualificado. E logo em seguida, ele diz assim, que o presbítero tem que governar bem a sua família, criar os filhos debaixo de toda sujeição. Porque quem não cuida da própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Ora, é evidente que esse tipo de argumentação só faz sentido se o apóstolo Paulo tiver em mente o homem cristão qualificado. Uma mulher cristã, por mais qualificada que seja, ela não se encaixa aqui, porque evidentemente nunca lhe é atribuído o papel de chefe de família. Nunca lhe é atribuído o papel de chefe de família na Escritura. A minha sétima passagem e última é escrita pelo apóstolo Pedro no capítulo 3, quando ele diz que as mulheres devem ganhar os seus maridos sem palavra alguma, apenas com um testemunho. E ele diz mais adiante que elas devem ser como Sara, que era submissa ao seu marido Abraão, chamando-lhe de Senhor. É claro que hoje nós não vamos pedir às mulheres que chamem o marido de Senhor. Isso faz parte da maneira na qual no Antigo Oriente Médio a esposa manifestava o respeito e a atitude de carinho e de serviço, vamos dizer assim, que ela estava disposta a prestar ao seu marido dentro do que fosse conveniente e próprio. Mas, evidentemente, o princípio permanece de que, para o apóstolo Pedro, a mulher tem o papel de ser submissa ao seu marido. Me ocorre mais uma passagem, vamos acrescentar mais uma, eu disse que era 7, mas agora me ocorre mais uma. Na passagem de Tito, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que as mulheres mais antigas, as esposas mais experientes, elas devem ensinar as novas a como amar o seu marido e a viver de maneira submissa ao seu marido, como cuidar dos filhos e assim por diante. Então veja só, de cabeça assim, 8 passagens na Bíblia, deve haver outras, tem outras passagens, que colocam um tipo de restrição à participação da mulher no exercício da autoridade, no uso da palavra, no desempenhar das suas atividades na igreja. Existe uma passagem da Bíblia que diga assim claramente, é proibido que a mulher seja pastora? Não, não existe.
Não existe nenhuma passagem da Bíblia que diga assim, é proibido que a mulher seja presbítera ou é proibido que a mulher seja pastora. Entretanto, aqui no programa, de cabeça, nós mencionamos pelo menos 8 passagens que impõem limitações e restrições à participação da mulher na família e na igreja quanto ao uso da autoridade e ao uso da palavra. Por estes motivos, então, nós dizemos que o ônus de provar que a mulher pode ser pastora não é da igreja que vem dizendo não ao longo de 2000 anos, mas daqueles que querem que ela seja pastora e presbítera hoje. A pergunta não é, tem alguma passagem da Bíblia que proíba que a mulher seja pastora ou presbítera? A pergunta é, tem alguma evidência na Bíblia de que mulheres foram ordenadas presbíteras e pastoras e que elas podem ser ordenadas presbíteras e pastoras? Essa que é a abordagem correta. Nós queremos então concluir esse bloco dizendo da nossa absoluta convicção de que quando estamos tratando de presbiterato bíblico, ou seja, um presbiterato que é apoiado na palavra de Deus, nós temos que chegar à conclusão de que ele só pode ser exercido por homens cristãos qualificados. Com isso nós queremos dizer que a mulher não tem o que fazer na igreja? De forma nenhuma. Se não fosse a participação das mulheres cristãs ao longo da história da igreja, a igreja não estaria, não teria alcançado o mundo. Hoje nós temos milhões e milhões de missionárias, de mulheres envolvidas no trabalho ativo da igreja, levando o reino de Deus, participando das instituições da igreja. A mulher desempenha um papel importante na vida da igreja. E não são elas que querem ser pastoras e presbíteras. Na verdade, elas, conhecedoras da Bíblia que são, reconhecem que Deus lhes deu uma função diferente e um papel diferente na construção do reino, que é o papel de ajudadora idônea. Que Deus nos ajude a ver a beleza que existe na complementaridade e, assim, procurando o referencial que existe na palavra de Deus, buscarmos um presbiterato bíblico para o bem da igreja. Que Deus nos abençoe.